pô, vocês compraram esse lote aqui por R$50 mil e uma bicicleta no passado e querem me vender por R$1,5 milhão? E eu acho que eu nunca falei sobre isso. Fui enganado a vida inteira. Quem me garante que eu não estou sendo enganado quanto a noções que eu tinha de alimentação? Eu estava sendo enganado quanto a noções que eu tinha sobre o dinheiro. É muito profunda essa pergunta. Foi quando a vida deu essa volta e eu me percebi sozinho depois de vender o negócio, que eu falei, vou para o mercado financeiro e vou estudar o Bitcoin com mais atenção, porque como profissional do mercado eu não posso ser ignorante sobre o tema. Como é que eu posso não confiar, mas verificar se o que me contam é correto? Jesus ressuscitou ou não? Aí eu compro um imóvel porque ele é bom? Não, porque é o que está mais ao meu alcance aqui da minha mão. Eu vou comprar a ação porque ela é boa ou S&P 500 porque ele é bom? Sei lá, eu vou botar ali porque todo mundo está botando também. Então essas coisas passam a valer mais do que mereciam. E eu vou te dar um número para despertar sua curiosidade. Com premissas conservadoras, o Bitcoin vai bater $1 milhão em 2030. Você achou muito? Para todas as pessoas que eu pedi que entrassem lá no Nakamoto Portfólio, sabe o que eu descobri, Gabriel? Que elas estão mais otimistas do que eu. What's the second best? There is no second best. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon. Fala pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora você está assistindo a gente, mas esse é mais um episódio do Texugo Podcast. E hoje é um episódio super especial. Tem uma pessoa que eu convidei já há algum tempo, estava ansioso por essa conversa e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o momento do Bitcoin é um momento muito marcante. Talvez a gente tenha esperado há anos por esse momento, que é um momento de disrupção de preço, de descoberta de novos preços. E aqui a gente está hoje para falar sobre bases do Bitcoin, sobre tudo que envolve Bitcoin, sobre propósito no Bitcoin. O que mais importa quando você descobre e entende o Bitcoin, como isso pode mudar a sua vida se você entender ele da forma correta. Estou aqui com o Diego Collin. Cara, Diego, obrigado por estar aqui, assim, muito feliz mesmo. Eu acho que eu vou aprender muito com essa conversa. E para mim significa muito também, significa que o podcast está dando certo, que a gente está conseguindo avançar e ter assim, essa respeito das pessoas, consideração de pessoas do seu porte aí vir e conversar com a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigado você, Gabriel, pelo convite. Foi muito feliz conhecê-lo na Satisconf em 2022, né? Foi. Me lembro de você com carinho, então para mim é uma honra também estar aqui. Da mesma forma, uma boa sinalização para o nosso trabalho. Então, saiba que é recíproca a admiração. E, aliás, parabéns pelo trabalho, porque, como conversávamos agora há pouco, é muito importante que pessoas da economia real, digamos assim, médicos e advogados, traduzam em termos claros o Bitcoin para que ele possa fazer o seu papel na vida das pessoas. E eu me sinto com a responsabilidade de ser essa ponte, por ter tido o privilégio de enxergar as engrenagens do mercado financeiro e agora traduzir o Bitcoin para qualquer pessoa que seja. Então, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Cara, é muito interessante isso. Até, eu não sei se alguém já te falou isso antes, mas, por exemplo, eu tenho uma grande referência em termos de aprendizado e de entendimento profundo do Bitcoin. Essa referência é o Michael Saylor. Porque eu acho que ele a pessoa mais... o polímata mais completo que eu já conheci. O cara que entende
todas as áreas, você sabe disso. E através das comparações que ele faz do Bitcoin com engenharia, com, às vezes, a biologia, com tecnologia, né, parte digital, a gente vai entendendo mais. E a convicção que ele passa, a gente absorve essa convicção também. E se você for lá e agir de forma certa, ter, lógico, um entendimento de investimento, souber investir através dessa convicção, isso acaba influenciando na sua vida e mudando a sua vida. Às vezes, uma pessoa que nem sabe que eu existo. E por que eu estou falando isso? Porque isso vale para pessoas como você também, que estão em vários podcasts, a gente consegue ver no YouTube, o conhecimento está aí. E quando você vai no podcast e mostra também a sua convicção, através da sua bagagem que você tem de vida e por que você acha que essa tecnologia, essa invenção é importante, porque você mesmo tornou um propósito como um propósito de vida, mudou a sua forma de investir, né? Assumindo risco, tendo coragem, isso também influencia na minha vida. Então, por exemplo, você contribuiu para mim, para o meu sucesso. Eu não sei se alguém já te falou isso, mas por isso que é importante, né? Eu trazer pessoas como você aqui. Acho que é uma forma legal de iniciar essa conversa e talvez empolgue mais as pessoas aí. Poxa, que legal. Fico absolutamente grato de ter contribuído com qualquer coisa que seja, porque o Michael Saylor, como você citava, também teve esse papel para mim. Eu até hoje me lembro do dia em que eu ouvi uma frase do Michael Saylor que eu fiquei pensando nela uma semana e meio que fechou o raciocínio para que eu migrasse para o padrão Bitcoin, né? A maior parte da poupança em Bitcoin, ou toda a poupança de longo prazo em Bitcoin. E foi um raciocínio simples, que eu traduzo em 15 segundos aqui, para dar uma noção para as pessoas de o que você dizia quando ele conecta coisas da engenharia com o mercado financeiro. E o raciocínio é o seguinte: a Boeing, ela às vezes gasta... E ele é engenheiro aeronáutica, da aeronáutica, né? Do MIT. Né? Do MIT. Com 18 anos ele entrou lá no MIT. E a Boeing, ela às vezes gasta 40 anos para desenvolver uma nova liga metálica superior às demais da perspectiva da aeronáutica, ou seja, mais leve, mais resistente, melhor para um avião, um projeto de aeronave. E uma vez que ela descobre isso, depois de 40 anos de pesquisa e desenvolvimento, ela não mistura outras ligas piores de forma a diversificar o composto metálico e reduzir riscos. Isso aumentaria os riscos da aeronave. Ela não mistura uma liga boa que ela trabalhou anos para descobrir com ligas piores. E, no entanto, eu vejo que muita gente faz exatamente isso quando o assunto é a poupança de longo prazo. O Bitcoin é a 8ª tentativa de dinheiro em 40 anos. E é um esforço conjunto da humanidade e de várias áreas da economia, ciências políticas e computação para descobrirmos uma liga superior onde nós pudéssemos poupar o nosso dinheiro. E como dinheiro é algo que tende a é um monopólio natural, é uma dinâmica onde o vencedor leva tudo. E quando largado ao livre mercado, o próprio livre mercado elege um vencedor que se torna um monopolista, ou seja, o próprio livre mercado elege o monopólio como solução ideal para o dinheiro, tudo o que você precisa ter é a poupança naquela liga vencedora que a humanidade construiu como poupança. E dinheiro tem características objetivas, mensuráveis, que podem ser comparadas e o vencedor escolhido. Então, ele usava esse argumento para construir o raciocínio de que o Bitcoin não tem concorrentes. Todas as altcoins... O Bitcoin é essa liga metálica melhor que já fizeram. Perfeito. Que não vale a pena você querer... diversificar com demais. ligas piores. Meio que na narrativa do dinheiro, da poupança, o Bitcoin, por esse mercado ser um monopólio natural, o Bitcoin não tem concorrentes. Todas as outras coisas possuem 1 milhão de concorrentes. A segunda maior criptomoeda possui 1 milhão de concorrentes. E não à toa tem sofrido muito em termos de preço, em termos de narrativa, porque outras criptomoedas menores têm competido pelos mercados dela. Agora, o Bitcoin não tem concorrente nesse sentido e diversificar é um conceito aplicado a investimento, onde você tem que presumir os fluxos de caixa futuros das empresas, taxa de crescimento e tudo mais. Diversificar não é um conceito aplicável à poupança. A poupança sempre foi um monopólio natural do melhor dinheiro, que historicamente foi o ouro, né? A gente só começou a poupar emprestando para os outros ou a poupar investindo
quando corromperam o nosso dinheiro, cortaram o lastro no ouro e a humanidade ficou perdida como formigas sem uma direção e começamos a poupar em imóveis, começamos a poupar em ações, que é uma anomalia, uma doença dos tempos modernos, cuja origem está no corrompimento, no sequestro, na captura do nosso dinheiro pelo Estado, que tirou o lastro em ouro e nos entregou um papel moeda que, ao invés do ouro como lastro, tem dívida, né, na base do sistema. Um sistema arquitetado realmente para ruir, eventualmente. Aliás, a gente sabe disso, né? Todas as moedas fiduciárias na história tenderam ao seu valor intrínseco, quer dizer. Foi essa comparação que mexeu com você, que virou a chave da sua cabeça? Aliás, é uma construção, né? Uhum. Você vai somando as peças, você vai entendendo o que é dinheiro. Eu escrevo para um site, né, um blog. Comecei a fazer artigos sobre o Bitcoin. Eu não sou especialista na parte da tecnologia, mas sobre esses assuntos que a gente está conversando, eu gosto muito de estudar. E eu ia até escrever sobre isso, sobre a pessoa que ela tem um conhecimento sobre várias áreas, traz isso, por exemplo, ele é engenheiro, mas o cara às vezes gosta muito da biologia e tem uma empresa de tecnologia. O cara, ele domina vários temas. Essas pessoas, você tem percebido isso, que essas pessoas têm mais facilidade de entender o Bitcoin mais fácil e mais rápido? Sim, ser generalista tem o seu papel no entendimento do Bitcoin. Por exemplo, para quem está nos ouvindo e quer uma referência de como que é um biólogo conhecendo o Bitcoin, nós temos o famoso artigo o Bitcoin é o mycelium do dinheiro, né? Mycelium, acho que é o nome... do Brandon Keating. Acho que é o nome científico de um fungo. O mycelium, ele é a rede subterrânea dos fungos, é quase microscópico, mas são os filamentos ali que, na verdade, é o próprio fungo, né? De forma descentralizada. Porque a gente costuma pensar no fungo só que é o órgão genital dele, né? Mas fora, aquilo lá é só uma expressão, cogumelo. Uma expressão da rede que surge em alguns momentos, né? Para polinizar em alguns momentos, quando ele acha viável. Mas a rede mesmo está ali, né? O paralelo, salvo engano, corrija-me se eu estiver errado, é que essa rede neural, que é o fungo propriamente dito, não é só aquele cogumelo que sai para debaixo da terra. Debaixo da terra há toda uma rede peer-to-peer. Isso. Que transporta nutrientes e é basicamente o que permite formas mais complexas de vida emergirem. Então, plantas e animais se beneficiam de uma rede neural, que é justamente o que os fungos são, que transportam todo tipo de coisa, dentre eles nutrientes e energia. E ele ele, como biólogo, enxergou na rede peer-to-peer do Bitcoin, naquela rede neural de nós, de Bitcoin, conversando entre si. Ele fez esse paralelo com essa rede neural de fungos. E o aspecto da descentralização é muito importante, né? Que não tem um centro comandando essa rede lá embaixo, né? Na verdade, todo mundo vai ali tentando sentir o ambiente, os receptores captam alguma toxina, algum animal, e aí eles começam a agir assim, cada um vai agindo na sua unidade, né? E aí um já libera uma toxina, o outro não, o outro retrai, o outro avança, e assim vai. E aí, eu acho que você já viu aquela série no podcast What is Money? Sailor Series, já viu? Sailor Series. De explodir a cabeça, né? Eu assisti anteontem e achei muito interessante que você tocar nesse assunto, porque ele falou assim que, trazendo agora para o mundo dos super-heróis, toda história assim, de que ele lembra dos super-heróis, que o melhor super-herói não é aquele que tem um ataque mais diferenciado, potente, mas é o que consegue resistir mais. É o que tem mais poder de indestrutibilidade do que um poder que ataca a pessoa e a pessoa morre mais rápido, por exemplo. E aí, você falou do fungo, eu lembrei disso, do artigo. Lá fala que se hoje tivesse um desastre na Terra, caísse um meteoro, uma extinção em massa, o único ser vivo que hoje sobreviveria é o micélio. É o único ser vivo que sobrevive. Por quê? Por causa desse aspecto dele descentralizado, né? E da mesma forma, o Bitcoin, acho que pouca gente se dá conta disso. Lógico que, trazendo agora para o Bitcoin, que numa espécie de cataclismo humanitário e guerra generalizada, poucos bancos teriam condição de continuar a operar, pois não possuem redundância suficiente para que tenham
bases de dados ou servidores em todo o mundo. Então, por exemplo, o Itaú tem duas bases de dados. O Bitcoin tem 56 mil, percebe a diferença? Caramba. O Itaú não tem servidores de redundância, de backup na Rússia, no Cazaquistão, na China, na Índia, no Vietnã e no Butão. E o Bitcoin tem vários servidores em cada um desses países, às vezes em lugares subterrâneos, às vezes vários em um mesmo lugar. Então, as pessoas se perguntam, mas e se, né? E se a gente, nos cenários mais hipotéticos, mais terríveis, quanto mais terrível, maior as chances do Bitcoin se descolar dos demais e se tornar óbvio, porque ele é uma alternativa antifrágil, né? Que se beneficia do caos. Talvez, quanto mais você puxa para o lado da catástrofe, mais sozinho ele fica como alternativa, porque realmente foi construído para ser tão resiliente quanto a própria internet, né? A internet que surgiu lá nos laboratórios da DARPA, o Departamento de Alta Tecnologia do Exército Americano, nasceu para ser resistente a qualquer tipo de ataque. O Bitcoin é o equivalente para o dinheiro. Né? Um dinheiro... O Saylor e o Breedlove dizem algo no sentido de... o Bitcoin nasceu para nos tornar financeiramente invencíveis, intelectualmente imbatíveis porque enquanto tivermos o Bitcoin funcionando tal como ele funciona, é muito difícil que a nossa comunicação seja impedida ou que as nossas transações sejam impedidas. Afinal de contas, dinheiro é mensageria, né? Então, se você quiser enviar uma mensagem para alguém do outro lado do mundo e é uma questão de vida ou morte, da qual dependem milhões de pessoas, poucos caminhos são tão seguros e tão garantidos quanto o fazer pela própria blockchain do Bitcoin. Porque você tem uma rede absolutamente resistente a falhas, desenhada para resistir a todo tipo de ente malicioso, tá? A todo tipo de falha, para que todo mundo saiba de tudo. Na sua opinião, então, você não enxerga um ponto de ataque com essa visão sua de que o Bitcoin é um ser antifrágil? Um ponto de ataque, um ponto de vulnerabilidade, onde ele sofre um ataque e isso desestabiliza toda a confiança, né, do mercado nele. Tem algum ponto que te preocupa? Porque senão só sobra a questão da falta de interesse, né? As pessoas perderem interesse. Não, existem algumas fragilidades no Bitcoin que eu tive o privilégio de conhecer por estar muito dentro do ecossistema. Então, por exemplo, eu sou o host do BitDevs BH, que é um modelo de encontro global que começou em Nova York e em São Francisco, na Califórnia, onde todos os meses desenvolvedores do código do Bitcoin se encontram para falar dos rumos do protocolo. Eu digo que é a nossa reunião do legislativo. É onde redigimos as nossas leis e tal. O Bitcoin também é mantido por instituições, né? Descentralizadas. E o legislativo se reúne todos os meses para propor novas leis ou novas formas de código e tudo mais. Então, eu ouço dos melhores desenvolvedores do mundo algumas possibilidades hipotéticas, mas possíveis. E, por exemplo, na mineração, né? O executivo. Departamento por fazer valer as leis e proteger as nossas regras, produzir os blocos. São 15 pools de mineração que controlam basicamente a rede. São 15 empresas, em outras palavras. E tal como o código do Bitcoin hoje está, com algumas limitações e alguns bugs, seria possível, em tese, que alguém construísse uma transação que boa parte dos nós da rede, o judiciário, né? Aquele nó que está na sua casa, o nó que está na minha casa, que não produzem blocos, eles só julgam como judiciário se o minerador está correto. Alguém poderia construir uma transação que derrubaria boa parte dos nós da rede, porque é uma transação que hoje ela é válida, mas que ela
cria uma dificuldade enorme para você verificá-la. Então, por que até hoje nunca tivemos isso? Porque não é interesse de nenhum dos mineradores ou das pools de mineração de passar uma transação dessa. Aliás, já há propostas para você melhorar o Bitcoin e impedir que transações assim sejam sequer válidas. Você disse que... Você até citou o número de empresas de mineração, como falou 15, né? Você acha isso muito pouco? Na verdade, são 15 pools. E aí os variados mineradores no mundo, e eu não sei te precisar quantos mineradores são e tudo mais, se submetem a alguma pool. Tá, entendi. Porque a mineração evoluiu para o seguinte, olha, é muito difícil minerar, né? Você precisa de muito poder computacional só para começar. Energia barata, know-how, tudo aquilo. Só que ainda assim, você sozinho produziria um bloco a cada 2 anos, por exemplo. Ou 1 ano. Estou dando números abstratos aqui. Mas você pegou o raciocínio. Imagine o que é ficar 2 anos num negócio para produzir um bloco de Bitcoin. O que as pessoas fazem, então, vamos juntar eu, você e todo mundo aqui nessa cidade, nesse estado, nesse país, e produzirmos como se fôssemos um minerador só. Então, essa é a pool, é a piscina de mineradores. Então, são 15 piscinas de mineradores, cada piscina com dezenas de milhares de mineradores espalhados pelo mundo. Então, a mineração ela é descentralizada, mas no final todas elas convergem para 15 pools que determinam o que entra ou o que não entra na rede. Há, mais uma vez, várias propostas para você descentralizar isso e não ficarmos tão dependentes dessas 15 empresas que constroem essas 15 pools de mineração. Mas é um processo de evolução paulatina. O que você enxerga para o futuro da mineração? Você acha que cada vez mais vai ser algo que precisa de escala, que precisa de muito capital, vai continuar sendo concentrado nessas grandes empresas ou pode haver um processo de reversão e isso voltar para o ser individual ali, minerando em casa? Eu vou te falar 2 coisas que estão na fronteira do conhecimento e a quem achar muito sofisticado, perdoe-me, entre em contato, deixe a sua mensagem aqui nos comentários do vídeo. Então, o que eu acredito para o futuro da mineração e como alternativa às pools? O futuro da mineração, na verdade, eventualmente tem que deixar de ter esse sistema onde tem mineradores e pools. Enquanto tivermos mineradores e pools, seremos dependentes de poucas pools. Eu falei 15 pools, mas é pior do que isso. Somente 2 pools ou 3 pools já controlam um grosso do que a gente chama de poder computacional da rede, o hash rate da rede. E a mineração ela precisa evoluir para ser ela mesma uma espécie de blockchain paralela, na falta de um termo melhor. Uma DAG, para quem conhece a nomenclatura. Uma DAG é uma espécie de blockchain às avessas. É uma blockchain em forma de matriz. Ao invés de ser uma correntinha só, ela às vezes pode ter, no mesmo elo, 2, 3 blocos. Então, ao invés de ser uma corrente, ela é como se fosse uma matriz de blocos, uma DAG. E uma vez que os mineradores, todos eles, do mundo inteiro, ao invés de terem que se submeter a algumas empresas, todos eles trabalhariam para construir essa espécie de DAG paralela, essa blockchain paralela, que que seria ela a fonte da verdade, a fonte de o quanto cada minerador deve receber pelo trabalho que fez. Então, o Bitcoin nos ensinou como produzir algo de forma descentralizada. A própria blockchain do Bitcoin é fruto da construção de um exercício global humanitário. Mas os mineradores ainda não usaram essa tecnologia, digamos assim, para auferir os seus próprios ganhos. E submetem o seu trabalho para uma pool, que no final do dia vai determinar o quanto que o minerador deve ganhar, sem que o minerador possa auditar, sem que o minerador possa conferir. Então, todos os mineradores vão acabar coalescendo em torno de uma solução onde, para saber o quanto cada um deveria ganhar por conta do seu trabalho, eles vão recorrer a uma espécie de blockchain paralela a essa DAG. Existe uma proposta chamada Bride
Pool, que escreve em português, Bride Pool, que é exatamente isso. E eu acredito que é o futuro. Assim, para vencermos as pools, precisamos de uma alternativa de construção descentralizada. E a melhor proposta que eu já vi conversando com as pessoas que trabalham nisso é essa Bride Pool. Bride de noiva, será? Não, não é o BRAID. Ah, tá. BRAID. Eu não sei de onde é que vem o nome, para falar a verdade. Mas isso eu conheci de um grande desenvolvedor que trabalha na mineração e que desenvolve código que os mineradores usam. Então, o futuro da mineração passa por fora das pools e por uma outra construção totalmente diferente. Diego, ainda no tema mineração, saindo da questão das pools e de nós e tudo, indo para a parte de energia, né? De transformação dessa energia. Há alguns anos, a gente tem visto grandes corporações, empresas, inclusive listadas em bolsa de mineração e tudo. Então, no âmbito da mineração, essas corporações grandes já chegaram há alguns anos. A questão da adoção do Bitcoin institucionalmente, como reserva de valor, um ativo e tal, está começando agora, né? Os grandes. Onde eu quero chegar? Na mineração, você vê alguma... Você consegue enxergar se vai ter alguma transformação nessa forma de captar energia? Por exemplo, se uma grande nação começa a enxergar o Bitcoin como um ativo, uma reserva de valor e começa a comprar. E se tiver uma estatal desse grande país que está desperdiçando energia, né? E começar, sei lá, uma Saudi Aramco, por exemplo, uma Petrobras, e começar essa energia que é desperdiçada ou que não vale a pena você canalizar essa energia, gastar com a canalização dela para outro lugar e ela acaba sendo desperdiçada e você começar a minerar ela ali em loco mesmo. Isso a gente não tem visto ainda, né? Na verdade, em 2022 eu escrevi um texto onde mostrava que a ExxonMobil, que até que a Aramco abrisse capital, era a maior do mundo, né? Já estava minerando Bitcoin em algumas... É mesmo? Sim. Porque há uma questão muito crítica no mundo da produção de petróleo, que é um subproduto, que é o metano. O metano ele é 86 vezes pior do que o CO2. Nossa. Então, o que era feito até então, e ainda é muito feito hoje, é aquela queima do metano. Aquela chaminézinha que fica constantemente queimando. Só que aquela queima, ela não queima tudo. Ainda 15% do metano parece que ainda vai para a atmosfera. Só que 15% indo para a atmosfera, sendo que ele é 86 vezes pior do que o CO2, pro efeito estufa, ainda é muito danoso. E uma quantidade enorme de metano vai todos os dias, todos os segundos para a atmosfera. O que começou a acontecer o metano é uma espécie de combustível. Não à toa ele é queimado. Então, se você tem combustível, por que não usá-lo para outra coisa, como, por exemplo, a mineração de Bitcoin? Então, ao invés de queimá-lo e jogá-lo na atmosfera, você usa-o como combustível numa máquina e os resíduos da máquina você guarda e enterra depois, ou coisa assim, ou deixa de ir para a atmosfera, é usado como combustível e o subproduto dessa operação ele é guardado de uma forma mais responsável. Aliás, um parênteses, é exatamente por conta dessa operação com o metano que dizem os números, né, não é uma opinião de alguém, que o Bitcoin se tornará carbono negativo em alguns anos. Aliás, até o final dessa década. Porque a quantidade somente a quantidade de metano que ele tem tirado da atmosfera será mais do que suficiente para compensar toda a operação do Bitcoin, que ainda joga CO2 na atmosfera. Então a ExxonMobil já tá fazendo isso? Já em 2022. Que isso, cara. Então inclusive na época existia uma conversa de que outras a seguiriam, mas não é um assunto que eu segui de perto. O nosso head de research lá na BIPA, o Caio, é um especialista em mineração e tá super por dentro disso. Inclusive na Satisconf agora... Caio Leta? O Caio Leta. Nossa, assisti muito já ele. O Caio Leta, ele participou do lançamento de um documentário
que eu quero sugerir em primeira mão para vocês aqui, que é o Dirty Coin, que é a moeda suja. Ele fez até um painel depois do lançamento desse documentário que mostra como que a mineração de Bitcoin tem ajudado algumas regiões africanas a progredirem economicamente. Mas então... Eu te perguntei porque seria muito interessante, assim, agora que a gente está começando a ver rumores, escuta, rumores de uma nação que está comprando. A gente já sabe que algumas nações já estão comprando. Mas quando a teoria dos jogos for executada, seria muito interessante ver, assim, ver cada nação aproveitando os seus recursos naturais, o que ela tem de melhor para minerar o Bitcoin, né? Sei lá, El Salvador está usando geotérmica. Talvez no Brasil, pelo potencial hídrico, com as hidrelétricas, né? Na Arábia Saudita, de outra forma, com petróleo, dessa forma que você falou. Então, talvez seja uma visão de futuro aí de algo que vai acontecer, né? Sabe uma curiosidade, um caso anedótico? Eu estive num evento palestrando da minha amiga Lorena, em Foz do Iguaçu, que é divisa com na Tríplice Fronteira, né? Exato. E aí a gente aproveitou e fez um passeio, né? Fomos em Itaipu, lógico, né? E lá em Itaipu são 20 turbinas, tá? 20 turbinas. E uma turbina, eu me lembro de uma estatística assim, uma turbina dava conta de abastecer algo como a cidade de São Paulo toda. Caramba. Sim. É muita coisa. Não sei se é a cidade ou a grande São Paulo, mas é numa ordem de grandeza absurda. E quando eu estive lá, 4 das 20 turbinas, olha o tamanho disso, estavam em stand-by. Porque ela tinha condição de produzir energia, mas não tinha demanda. E talvez a pouca demanda não pagaria o preço para valer a pena ela transportar, porque é caro você fazer o transporte dessa energia, nessa transmissão, né? Sim. Então, essa energia represada ali, que vai acabar acontecendo, né? Vai acabar acontecendo. Eventualmente, alguém lá na direção vai falar, olha, então se a gente não consegue produzir e guardar, não existe bateria de energia em nível industrial, por incrível que pareça. Uma indústria não consegue armazenar energia, que é um absurdo, se você for parar para pensar. E a energia ela é muito ineficiente de ser transportada. Então, se você não consegue nem transportar muito, nem armazenar bem, o que você tem que fazer é transformar essa energia em algum ativo ali localmente. É exatamente essa a hipótese do Bitcoin. E é questão de tempo até que usinas como Itaipu não passem por vexames como esse, né? De deixar 4 turbinas em stand-by. Eu me lembro porque eles, na sala de acompanhamento, eles nos mostraram as 20 turbinas. As 20 turbinas. E quando tá ok, tá verdinha. Quando tá parada para manutenção é vermelho, quando tá em stand-by tem amarelo. Tinha que pegar um deputado aí, né, o Bitcoin, e fazer um estudo. Pega o gabinete, vamos fazer um estudo assim, quanto que a Itaipu já deixou de ganhar minerando Bitcoin, principalmente agora depois dessa alta, né? Nossa, vai ser muita coisa. E coloca, ó, o governo deixou de ganhar, porque eles são muito bons para falar o que deixou de arrecadar, né? Sim. Perdeu a arrecadação de tanto, né? Deixando de ganhar minerando Bitcoin. E isso já vai de encontro a mais um fundamento, assim, que o Bitcoin como energia, né? O Bitcoin, ele é uma forma de dinheiro, né? Mas ele também é energia, né? É a forma de eu tirar a energia daqui de Itaipu e mandar para a China. É só você comprar um Bitcoin. Sim. Mandar um Bitcoin, você está mandando energia, né? Sim. E, de forma filosófica, ele também representa a melhor energia do mundo, que é a energia do nosso trabalho. Né? São pessoas que se estudaram, se formaram, foram anos de estudo e, às vezes, anos trabalhando e convertendo o suor do trabalho ou do seu intelecto em dinheiro, que é essa energia, que é a forma de você guardar essa energia, né? Então, o Bitcoin, ele representa essa energia monetária do seu trabalho da melhor maneira possível, né? A melhor forma. Como que isso impactou, Diego, a sua vida, assim, agora indo mais para o pessoal mesmo, assim, de uma pessoa que se formou, trabalha, tem planos, sonhos, inflação tá absurda. E acho até interessante, depois eu quero te perguntar isso, por que no meio do mercado financeiro, nesse meio até dos gestores, o pessoal dá tanto valor ainda para IPCA, esses índices que
que são manipulados, que, assim, manipulados na fabricação e às vezes até em como os preços se dão, né, desses produtos que compõem essa cesta de índice. Mas acho que para o cidadão comum que quer comprar uma casa, que sonha, tem outros sonhos, não serve de base. Mas, enfim, eu passei por isso, eu falo com experiência própria, de alguém que vem trabalhando e tentando realizar alguns sonhos, mas ficou inviável, né? Pela questão da inflação e tal. Como que foi essa transformação que o Bitcoin trouxe na sua vida, para a sua vida como realização mesmo das coisas e até, assim, o Diego que você imaginava daqui 20 anos tá muito diferente do Diego que você imaginava há 20 anos, só que, sei lá, 7 anos atrás, por exemplo, por causa do Bitcoin? Olha, muito profunda essa pergunta, viu? Essa pergunta é muito boa. E eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas eu acho que para que você fique bom em qualquer coisa na vida, Gabriel, você precisa de pelo menos 10 anos fazendo aquilo. E, curiosamente, um arco começou a se fechar na minha vida. Começa a se fechar na minha vida, que é o porquê. Eu comecei a investir em 2015. Então, em 2015, eu juntei o meu primeiro capital, assim, que eu falei... Bom, na poupança não dá mais, né? Tava na conta corrente ali, eu falei, olha, já tá um volume legal. Aí, eu recorri a um grande amigo meu, que era assessor de investimentos na XP, na época, né? E estava indo muito bem, era um dos maiores escritórios do Brasil. Monte uma carteira para mim, né? E aí montei uma carteira ali em 2015, no fundo da crise, assim, sabe? Eu acertei sem querer. Eu não estava nem aí para como que o Brasil... Bom, sabia que a gente estava tendo o impeachment e aquela coisa toda, mas eu não sabia que os ativos estavam indo tão mal. E aí apliquei lá. E que ações, tudo em ações. Na verdade, foram algumas NTNBs, uns 2 fundos, um da Porto Seguro de ações ou coisa assim. Foram fundos, NTNBs. Foram fundos e NTNBs, basicamente. Fundos, acho que um multimercado de ações e NTNBs. Um paralelo, tá? É porque muita gente está dizendo que o que está vendo agora só viu em 2015. Então, por isso que eu trago essa... Tá. Né, as NTNBs na época pagavam IPCA mais 6, igual agora estão pagando IPCA mais 7. Muita gente achou que nunca veria 2015 de novo e está vendo agora. Bom, então, apliquei o meu... Então, aliás, muita gente vai ser vítima do que eu vou falar aqui agora. Então, eu botei meu dinheiro lá e deixei. Bom, eu confiava no meu amigo. E por 3 anos, Gabriel, eu ganhei, assim, para os padrões da época, muito dinheiro. Porque houve o impeachment, aí trocou o governo e o mercado gostou. Muito, né? Tudo foi para cima. Saiu lá dos... Acho que de 35 mil pontos para 100. Foi de 2015 a 20. Só que muita coisa. Então, eu me lembro de entrar na minha conta da XP e falar, ué, tá indo bem mesmo. E olha só que ingenuidade. E tirava uma parte. Falava, não, eu botei isso aqui. Então, enquanto tiver isso aqui, tá bom. O resto eu ficava tirando, assim. Entrava 3, 4 meses, tirava. Que arrependimento, né? São coisas que a gente aprende com o tempo. Mas, bom, acompanhe. Então, até 2018, eu falei, olha, eu sou um gênio. E eu tenho um amigo que é genial também. E, aparentemente, eu sei fazer isso daqui. Eu, basicamente, tinha entrado no melhor momento possível e não me dava conta disso. Falei, vou começar a estudar, porque agora eu quero fazer isso eu mesmo. Né? E aí, lá em 2018, eu agradeci ao meu amigo e disse, olha, agora deixa que eu toco. Né? E eu comecei a estudar o mercado financeiro com gosto mesmo, por conta desse começo com o pé direito. E ali comecei a minha, digamos, carreira de... A sua formação aí era o quê? Administração. Administração, tá. E fui ali de 2018 a 2020 administrando meu próprio dinheiro. E aí você começa a arrastar amigos e familiares. Quando em 2020 aconteceu aquela grande mudança, aquela grande reviravolta no mundo. E a empresa onde eu estava foi vendida. Era uma empresa nossa, uma empresa familiar. E de repente eu me vi, olha, eu não estou mais no negócio que eu estava.
E eu preciso pensar agora o que vai acontecer nessa nova fase do mundo. E resolvi me dedicar ao mercado financeiro. Mas eu não vou contar muito da minha história. Eu vou contar o papel do Bitcoin nisso tudo. O Bitcoin, quando eu resolvi o entender para valer, ele teve uma significância para mim muito grande, porque... bom, só para fechar o arco. Eu comecei o arco... É isso que eu ia falar. Você tá naquele gap assim, que você vendeu, saiu da sua atividade, você constituiu a empresa, vendeu, e você ficou naquele vão assim, para onde eu vou, onde alocar esse capital, o que é melhor, né? Sim. E o arco se fecha em 2025 com os 10 anos de 2015. E eu fecharei o 2025 com 10 anos desde que eu comecei a fazer os primeiros investimentos, muito provavelmente numa máxima histórica e extraordinária do Bitcoin. Tipo, eu demorei 10 anos para concluir que eu não sabia a diferença de poupança e investimento. Eu poupava, por isso mesmo, em alternativas que não foram construídas para serem poupança. E eu entendo que esse ciclo que vai se fechar em 2025 vai ser coroado com uma chave de ouro, com esse super bull run que nós vamos ver. E o Bitcoin, ele ganhou uma importância para mim, porque ao enxergá-lo como energia, como você falava, eu o percebi como uma forma de preservar um legado familiar, assim. Pô, legal isso aí. Porque nós tínhamos um negócio familiar, que foi vendido. Então, de certa forma, toda família empresária que vende um negócio, ela tem que se reencontrar, porque a família se conhecia desde sempre como empresários, uma família empresária. Né? Aquilo fazia parte do DNA de vocês. E, de repente, a empresa é vendida. E agora, o que vocês são, né? São só família? Não é que família seja só, mas parte daquilo que nos constituía não existe mais. Então, o Bitcoin foi uma espécie de forma de coroar um legado, uma história de uma geração muito bonita. A empresa tinha 24 para 25 anos, que representava ali o sangue e o suor da minha família. Então, colocar no Bitcoin teve esse significado especial de falar assim, agora é para sempre. Agora isso não vai se dissolver como areia que escorre pelas mãos. Agora a gente realizou os lucros, digamos assim, quando convertemos de imóveis e reais para o Bitcoin. Mas não foi uma sensação que você estava tirando o dinheiro ali de um lugar que era uma passagem para uma arca com algo mais seguro, né? Assim, isso. Basicamente isso. É interessante que a grande parte das histórias e dos comentários que a gente vê de quem está entrando no Bitcoin é aquela pessoa que quer realmente mudar de patamar, quer ficar rico, ter sua liberdade. E você trouxe algo que é difícil ouvir, eu acho que eu não tinha ouvido, que é realmente a preocupação em manter um legado familiar. Talvez aí favorecendo e melhorando a vida de seus filhos e seus netos, né? E principalmente honrando o trabalho do seu pai e do seu avô. Isso. E aí a gente começa a entrar naquele buraco, né, Diego, do que é o sistema keynesiano, né? Por que isso diminui tanto o valor do nosso trabalho? O que nem sempre foi assim, né? Às vezes a gente nasce nesse paradigma de Banco Central, definindo juros, definindo o preço do nosso dinheiro, tendo a inflação como algo normal, né? E esquece que nem sempre foi assim, e não precisa ser assim. E aí você tem que destruir tudo que você entende como dinheiro e economia. Né? Fala, esquece, cara. Bitcoin, né, veio e esquece seus modelos, né? Quando o Bitcoin entra, ele destrói até isso, sim. Porque é por isso que mexe com tudo, né? A gente está falando de dinheiro e começa a falar de filosofia. Legal. E se quiser se deixar, a gente entra até em teologia aí nesse coisa. Entra. Eu acho que é algo divino, pra ser sincero. O pessoal brinca que foi um ET que fez. Eu acho que Deus providenciou tudo, né? Sem dúvida. E se eu pudesse propor uma forma romântica de você enxergar o Bitcoin, seria... Bitcoin é legado, cara. É onde você coloca o resultado do que você conseguiu juntar. É onde você vai colocar o seu nome na história e você vai
ser lembrado pelas gerações futuras como alguém que teve coragem, enxergou o óbvio e contra todos os tabus, contra todas as opiniões contrárias, contra toda a chacota, contra toda digamos assim, contra toda a acidez do mercado, você resolveu escolher a si mesmo e as suas convicções e a sua independência intelectual para vencer no futuro. Pouquinho da intuição ali, né? O coração entra um pouco, né? Eu acho, né? Porque o que é o exercício de você confiar em algo que ainda não aconteceu? É fé, né? Sim. Às vezes é fácil falar, vai subir, é lógico, vai ter o ciclo, mas, pô, ainda não aconteceu. Você tem que ter uma certa convicção, uma certa fé, né? Sim. E muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu não tenho conhecimento de programação, de tecnologia, né? Eu preciso ter uma certa fé que aquilo lá está acontecendo da forma correta, né? Não tem como eu verificar tudo, que os mineradores não tenham ponto de falha. Não tem como, eu tenho que ter uma confiança. Só que aí são tantos pontos que se encaixam, desde a criação de forma tão ética como foi, né? Por um ser que a gente nem sabe quem é, não usou, não se beneficiou disso. Todas as ciências que tiveram que se confluir para dar certo essa engrenagem, né? Porque eu acho que se um ponto ali não der certo, não ia dar. É igual Jesus viveu 33 anos e morreu o tempo todo. Mas se ele não ressuscitasse, não ia valer de nada aquilo. Isso. Então, assim, se Bitcoin fosse tudo que é, mas se não tivesse um supply fixo, não ia adiantar. Se fosse tudo que é, mas às vezes o tempo de bloco fosse diferente, né? Sim. Então, quando tudo isso se encaixa, a gente começa... Pô, eu posso parecer meio fanático, mas eu acho que é meio que um milagre, sabe? É sim. Inclusive, ainda nesse ponto que eu gosto, não é todo mundo que gosta, mas é que é bom encontrar alguém que gosta disso também, porque esse raciocínio do não confie e verifique, ele é levado para outras áreas da vida. E aí, quando você percebe que, puxa vida, fui enganado a vida inteira. Imagine só, eu em 2015 comecei a investir, não tinha um Bitcoiner do meu lado para me convencer. Quanto não podia ter virado ali de... Aí em 2018, mais uma vez, eu vou fazer meu dever de casa. Nem tropecei no Bitcoin. Quer dizer, de novo, foi quando a vida deu essa volta e eu me percebi sozinho depois de vender o negócio, que eu falei, vou para o mercado financeiro e vou estudar o Bitcoin com mais atenção, porque como profissional do mercado eu não posso ser ignorante sobre o tema. Foi só nesse momento. O que eu queria dizer é, esse raciocínio do não confie e verifique, ele acaba sendo levado para outras áreas da vida. E isso tem implicações interessantíssimas, porque, bom, fui enganado a vida inteira. Quem me garante que eu não estou sendo enganado quanto a noções que eu tinha de alimentação? Porque, bom, eu estava sendo enganado quanto a noções que eu tinha sobre o dinheiro, sobre religião. Como é que eu posso não confiar, mas verificar se o que me contam é correto? Jesus ressuscitou ou não? Porque, de fato, se não ressuscitou, o cristianismo vai por água abaixo. E por incrível que pareça, quando você aplica esse princípio aprendido no Bitcoin em outras religiões, você começa a encontrar o que seria o equivalente dos Bitcoiners, só que na religião. Então, por exemplo, o Bitcoin me levou ao Guilherme Freire, que está ressuscitando no Brasil a paixão pela filosofia, a teologia, o cristianismo, e falando do renascimento cristão pelo qual o Brasil passa. E descobri que há uma literatura enorme sobre a ressurreição de Cristo, e que a maioria, ou se não todas as pessoas que eu já vi que tentaram destituir se converteram. Eu comecei a ler um livro que é de um cara que a vida inteira desfez conspirações, né? Ele era famoso por isso, até que ele resolveu desfazer ou desmontar ou escancarar a conspiração cristã, católica cristã, e se converteu. E escreveu ali o livro Quem Arrastou a Pedra. E ao longo de toda a leitura minuciosa que ele faz de um monte de coisa, ele conclui que não tem como. Tudo leva a crer, mas tudo leva a crer que o cara ressuscitou mesmo. E eu falei, caramba, eu tava passando batido por isso, porque no Bitcoin foi o seguinte, eu descobri que o Bitcoin existe, mudou tudo.
mudou a minha vida, mudou meu patrimônio, mudou meu futuro. E se eu não tivesse me dado conta disso a tempo? Quão trágico não seria? O quão trágico eu não vejo. Da mesma forma e se Deus existe? E se Deus existe, e se o cara ressuscitou? Então, quer dizer, o Bitcoin me mostrou que eu não estava... Eu estava confiando em tudo que me diziam. E quase fui pro buraco por isso. Quase fui arrastado para essa teoria keynesiana absurda de poupar emprestando para o governo, transformar o meu suor em linha de crédito para governos. E de repente... Dos especialistas, né? Entre aspas, né? Falei, vou deixar de ser um fantoche em todas as áreas da minha vida. E esse exercício, quando aplicado em outras coisas, tem sido transformador. E assim como eu descobri o Bitcoin, tenho descoberto várias coisas só por ir atrás eu mesmo da verificação e da prova. E você começa a aplicar alguns princípios, né? Eu acho que... eu sempre fui muito de estudar... Eu já dei aula em escola dominical, na igreja. Que legal. Então, estudei muito livro de teologia e tudo. Mas no momento que eu encontrei o Bitcoin, eu estava numa fase que não estava estudando tanto sobre esses assuntos. E o Bitcoin, de certa forma, ele carrega alguns princípios, né? Igual você falou, você começa a jogar em várias áreas da vida, né? Então, o princípio que é o dinheiro, é o dinheiro mais ético que existe. Então, a ética é um princípio. Então, você vê, o próprio Deus é um cara... A santidade é um certo tipo de ética, né? E aí, em várias áreas, você começa, mas onde que está a ética disso? Né? Porque, eu vi, o Bitcoin ele é importante porque tem ética, mas onde está a ética nessa questão da alimentação que você falou? Sim. Na questão dessa empresa, dessa farmacêutica, ou desse laboratório, ou desse remédio. Outra questão que o Bitcoin traz é a questão da escassez. Por isso que ele é tão valioso. Aí, quando você começa a olhar até outros tipos de investimento, né? Você fala, mas cadê a escassez disso? Ou até na sua vida pessoal, amorosa, né? Você vai encontrar uma mulher, mas onde que está a escassez? Qual a característica escassa que ela para ter um valor que ela merece, né? Sim. Isso que eu não tinha pensado nisso, mas isso que você falou me trouxe essas coisas muito interessante, né, cara? Que, aliás, a escassez é a primeira lei da economia. Pensa que... Qual a primeira lei da economia? Os recursos são escassos. Mas se a gente usa uma moeda na base de tudo que não é escassa, você corrompe o primeiro princípio. Assim, a partir daí, você desarranja toda a sociedade. É trivial entender por que a sociedade está tão polarizada. Se tornou um antagonismo querer... Hoje, se você quiser ter família abundante e vários filhos e uma definição clara de papéis, isso se tornou retrógrado e contra a cultura. Mas que cultura é essa que passou a misturar muitas coisas? Quer dizer, a própria sociedade se desorganiza e se confunde e desenvolve doenças aqui quando o dinheiro está doente. Isso é muito complicado. Antigamente, quem tomava as decisões de nações ou impérios, né? Principalmente na época do padrão ouro ali, antes de você tomar uma decisão, você era ligado na questão da escassez, né? Quando você parte para o sistema keynesiano, você não tem mais essa questão da escassez. Então, você não tem mais aquele pensamento assim, isso realmente é importante para eu gastar a minha escassez? Isso não existe mais. Então, até para aspectos de comportamento, de tudo, o que você vai influenciar numa nação ou divulgar e estimular numa nação, quando você rompe essa ligação com a escassez, você pode estimular coisas que não são tão importantes. Sim. Para as pessoas, né? Você perde a régua com a qual medir o custo de oportunidade, né? O que você deve fazer ou não. Passa a ser uma questão, passa a ser uma arbitrariedade política, um capricho. E não à toa os pecados começam a emergir, né? Uma vez que a vaidade está no controle da própria impressora do dinheiro, e aquilo tem um efeito em cascata, quer dizer, é como se fosse o pecado mandando em tudo. Uma vez que o pecado manda no dinheiro, o pecado da vaidade, da luxúria, Então, sob essa ótica, o Bitcoin é
é a salvação. Você acha que no futuro, quando o Bitcoin se tornar um consenso maior entre as pessoas, a humanidade vai viver um período assim realmente de uma grande mudança ou evolução por Vai. causa, até pensando na questão da preferência temporal, né, que você acha que isso vai... Sim, é uma espécie de novo renascimento. Aliás, Isso. eu só suspeito que... Bom, tem um livro que diz que viveremos 1000 anos do império de Deus aqui na Terra, ou coisa assim, 1000 anos de... tem isso mesmo. É o- A questão do pós-milenismo, milenismo... E bom, é a própria previsão do Apocalipse, né? Depois de a coisa ir por tem um fundo do anticristo, poço, a gente vai viver 1000 anos. Eu suspeito que estejamos vivendo profecias bíblicas e que aqueles 1000 anos que eu prevejo de glória por conta do estabelecimento do Bitcoin sejam aqueles 1000 anos referenciados. Porque a gente vive, ao mesmo tempo, uma vertical de uma possibilidade horrorosa, que é quase como se a Terceira Guerra Mundial estivesse atrás de uma porta aí, atrás de pequenos conflitos. Todas as grandes guerras começaram com conflitos regionais, né? 2 ou 3, que a gente já tem os conflitos regionais e tudo mais. E a vinda das CBDCs, né, que muita gente faz conexão com as profecias bíblicas, mais uma vez, só poderá comprar quem tiver a marca da besta e tal. E numa outra vertical, o Bitcoin, esse dinheiro justo, criado de uma forma imaculada e que por algum motivo reúne tantos cristãos, tantos religiosos, tantas pessoas preocupadas com o bem. Posso acrescentar uma coisinha aí, Aham. cara, que você vai pirar, assim, se você não souber. Eu penso muito nisso, cara. Muito, muito. E engraçado que no livro do Apocalipse tem os Cavaleiros do Apocalipse, que são os representantes ali de alguns fenômenos que vão acontecer nesse final aí, desse caos, né? Acho que um cavaleiro é a guerra, outro é a fome, uma coisa... Você sabe, eu acho que você deve saber, um desses cavaleiros é exatamente a inflação. Mentira, Tô te falando. não sabia. A Uau. forma que ele descreve o cavaleiro é a inflação. Assim, muitos não terão o que comer, não sei o quê. As coisas ficarão caras, uma coisa assim, não terão o que comer. Só que ele fala também que outros terão. Mas outros manterão suas reservas de vinho, sabe? Assim, então ele descreve um dos cavaleiros é a inflação mundial, porque o Apocalipse vai ser algo global. Sim. Então, a inflação global, só que alguns não passarão por isso. Uau. Engraçado. Depois a gente abre o celular aqui. Caramba, que loucura. E aí, por isso que essa questão de entender o Bitcoin trazendo outras coisas, né? Para igual para o biólogo, a questão do fungo foi fundamental. Para mim, o que eu entendi de teologia, do que eu estudei, cara, me ajudou muito. E aumentou a minha convicção. Não, né? por advogado. A palestra que eu vou fazer amanhã em Florianópolis, no Anarcópolis, segundo ano. No ano passado, uma das coisas que eu lembro com carinho do ano passado foi que eu ganhei como melhor palestra. Porque eu fui falar de Bitcoin para libertário. E é impressionante como os libertários ainda conhecem pouco o Bitcoin. E uma das coisas que eu vou falar esse ano é o Bitcoin como a Suprema Corte e a sua jurisdição sobre todos os contratos privados. Então, tudo quanto é tipo de contrato privado que envolve qualquer tipo de ativo, eventualmente será tokenizado e enforced, né? Quer dizer, será feito valer pelo Bitcoin. Então, não importa se você é biólogo, do direito, da economia. Mas como? Em que sentido? Assim, algum contrato inteligente dentro do Bitcoin? Exato. Na verdade, todos os Bitcoins do mundo estão em contratos inteligentes. Essa é uma forma mais precisa de dizer. O contrato inteligente mais básico mostre-me que você é dono dessa chave pública, dessa chave privada,
que corresponde a essa chave pública, e eu liberarei os teus bitcoins. Mas o Bitcoin é capaz de construir coisas muito mais inteligentes ou menos inteligentes, mas todas elas têm alguma forma de inteligência. Então, todos os bitcoins do mundo são presos por contratos inteligentes, tão inteligentes que permitem que só o respectivo dono consegue usar, mas é possível adicionar outras cláusulas nesse contrato, a terminologia. E, desde sempre, nós queremos tokenizar as coisas do mundo real na blockchain do Bitcoin. Há mais de 10 anos tenta se fazer. E a gente tem chegado cada vez mais perto do que talvez será a forma final pela qual aprenderemos a tokenizar esse imóvel ou títulos de dívida ou moedas, stablecoins de todo tipo, na blockchain do Bitcoin. Uma vez que o dado está lá na blockchain do Bitcoin, ela pode ser parte de um contrato estabelecido entre duas ou mais partes. Então, isso já está acontecendo? Já. Então, nós já tokenizamos coisas sobre o Bitcoin há mais de 10 anos. Só que há 10 anos atrás, o Bitcoin não estava maduro, não estava pronto. O Bitcoin evoluiu enormemente nos últimos 10 anos. O que a gente tem ouvido muito falar é dos Ordinals e da Runes, né? Ordinal e Runes. Mas não é tokenização, é mais questão de NFT, né? É uma forma de tokenização, sim. É possível que o Runes faça nascer uma stablecoin sobre o Bitcoin, mas o protocolo que eu gostaria de chamar mais atenção aqui é o Taproot Assets, que usa a nossa última atualização para emitir tokens sobre o Bitcoin e já integrá-los na Lightning, né, que é aquela nossa solução de segunda camada. Mas o fato é que, ainda no ponto central, na medida em que a sociedade confiar mais e mais na blockchain do Bitcoin como base de dados, mais e mais contratos poderão ser estabelecidos entre duas ou mais pessoas, confiando no resultado do próprio contrato, das cláusulas do contrato redigido lá na blockchain do Bitcoin. E o que ele decidir estará decidido. Bom, a gente já confia nisso para transmitir Bitcoins. E o que a blockchain decidir está decidido. Se foi enviado, se eu recebi, se eu não recebi. É lá que eu busco a verdade. Eventualmente, nós teremos esse grau de confiança para outros ativos, uma vez que ela é uma espécie de computador virtual global incorruptível, cuja manipulação não pode ser feita por uma pessoa ou outra. Eu consigo auditar, eu consigo... Então, a jurisdição do Bitcoin, que é hoje sobre quem tem quantos Bitcoins, acaba expandindo-se para outros ativos e, eventualmente, nela confiaremos quem tem quantas stablecoins, quem tem quantos terrenos, quem tem... Porque uma das formas de você ver o Bitcoin o Bitcoin nasceu para que construíssemos consenso, mesmo que não confiemos uns nos outros. O dinheiro é naturalmente a primeira coisa que construiríamos com base nisso, mas não será a única. Nós poderemos consensuar qualquer outra coisa, mesmo que não confiemos uns nos outros, porque confiança é uma coisa construída de forma intrínseca na blockchain do Bitcoin. E o que está ali, se nós redigirmos contratos e o submetermos à jurisdição do Bitcoin, nós podemos confiar que ele será executado de forma incorruptível. É um juiz imaculado, assim. É uma Suprema Corte determinística. Então, expandir a jurisdição do Bitcoin para outros contratos, eventualmente vai tornar a sociedade também muito mais justa. É interessante, porque o Bitcoin, ele devolve o poder para o indivíduo, né? Ele, Sim. Assim como tudo que envolve a internet, você traz o poder para o indivíduo. Mas não seria suficiente só você dar poder para os indivíduos e você não dar uma segurança, né, de confiança, essa que você está falando, né? Então, ao mesmo tempo que você vai dar poder para vários indivíduos, você vai dar meios para esses indivíduos que têm muito mais poder agora poderem transacionar e construir coisas com mais segurança, de confiança no outro, né? Porque o ser humano, a gente sabe que é volátil, né? Sim. É corruptível, né? E aí você junta isso que você falou com a revolução mental na questão da preferência temporal, você pode ver um período na humanidade de realmente muita evolução. Florescimento, Florescimento, né?
em tudo, né? Nas artes, né? Igual Exato. o livro fala. Aliás, muita gente diz, mas quando o Bitcoin vencer, a sociedade vai ser mais concentrada do que é hoje. Verdade. Inclusive, não tem como argumentar contra a matemática. A moeda fiduciária ela é muito concentrada, né? na mão de poucos. Mas, por incrível que pareça, no Bitcoin o grau de concentração é maior. O que não é exatamente um problema se você enxergar o problema como a pobreza. Não a concentração ou não da renda. É aquele exemplo clássico, né? O Afeganistão é menos concentrado. A Nova Zelândia é mais concentrada que o Afeganistão também. Você quer viver em qual? Né? O problema é a pobreza. O problema não é a desigualdade. Desigualdade. Né? É a pobreza. É a pobreza, né? Agora, uma consequência disso que eu nunca tinha me dado conta até alguém me falar, e eu espero que isso valha para vocês também, é que somente o surgimento, através do livre mercado, né? Como é no caso do Bitcoin, de grandes riquezas, somente através de uma nobreza e uma aristocracia muito bem financiada, nós conseguimos financiar Michelangelo e outras obras de arte que que nunca viriam de um consenso político, né? Nunca viria por votação uma capela, sei lá, Sistina. Entendeu? Então... Uma Starship. É uma Starship da vida. Então, algumas coisas requerem que indivíduos possam valer. E qual que é a importância de você ter um dinheiro justo? Você quer que essas pessoas que têm essas grandes fortunas sejam pessoas boas, acostumadas ao belo, ao justo, ao moral, que é tudo a mesma coisa. E possam disso construir deixar um grande legado para a humanidade. Então... A vantagem de você ter uma sociedade mais concentrada no Bitcoin é que, para a gente conhecer todos os incentivos do Bitcoin, ele promove quem? Os mais justos, os mais intelectualmente honestos, os mais intelectualmente curiosos, que tem um senso de justiça grande. Então, os Bitcoiners, e é razoável dizer que nós dois estamos incluídos nesse grupo, uma vez que enriqueçam enormemente... eles são um ótimo recorte da sociedade a ser promovido e poderem, assim, retribuir e financiar o que no passado os grandes nobres, a aristocracia da época financiou com dinheiro privado. Porque eles foram promovidos com dinheiro ruim. Exato, né? Exatamente. Poxa, é interessante isso aí, cara. Além de tudo isso, então você ainda vai ter... a gente falou de aumento do poder individual, aumento da segurança na confiança na construção de contratos em geral. Contratos, né, de confiança entre as pessoas. E agora você está falando de uma mudança de referencial para as nações, né? Sim. De referencial de indivíduo, né? De comportamento de indivíduo, né? Porque daqui 10, 15 anos, talvez você não esteja aqui no podcast, numa sala, mas esteja numa grande rede de televisão falando, né? E vai ser referencial para outras pessoas. Amém. Inclusive, a gente tem nojo hoje. A gente não, né? Algumas pessoas têm um pouco de ranço hoje do enriquecimento, porque quem é que enriquece num mundo onde existem impressoras de dinheiro? É o tipo mais inescrupuloso de pessoa que vende alma para sabe-se lá quem, para estar perto da impressora, né? E conseguir as coisas por meio... Só tem duas... Proof of influence. Isso, proof of influence. Tem duas formas de se obter coisas, ou pela forma econômica ou pela forma política, que é a violenta. Então, quando tem uma impressora de dinheiro na sociedade, 50 anos depois, você tem uma geração de inescrupulosos no poder. E uma vez que você introduz o Bitcoin como dinheiro justo, 50 anos depois, você tem uma geração de intelectuais, uma aristocracia natural que só teve como conseguir o que conseguiu de forma voluntária. E por mérito próprio. Então, se o cara ele é afobado... Uma questão mais ética, né? Isso. E ele tem que juntar um misto de características muito nobres para enriquecer ao longo do tempo. Porque o cara que gosta muito do dinheiro pelo dinheiro, ele vende quando dobra, quando triplica. O cara que está ali pela mudança, ele vive simples. Os bitcoiners mais antigos que eu conheço, que é razoável supor que tem uma dezenas ou centenas de bitcoins, vivem de forma simples. É engraçado como que o Bitcoin floresceu
mais nesse terreno dessas pessoas que tem essa visão, né, cara? Que valorizam mais isso que você falou. E eu fico pensando, será que não foi por causa realmente da necessidade? Por exemplo, você, né, quando você encontrou o Bitcoin, você estava com uma necessidade. Uhum. Querendo ou não era uma necessidade de uma carência de dinheiro, mas era uma necessidade de onde eu vou alocar esse capital que foi construído pela geração do meu pai, que é por mim e tal. Uhum. Eu, por exemplo, também encontrei e passei a ligar o Bitcoin na minha vida, estabelecendo como um propósito por uma necessidade. Então, até o Michael Saylor, que é um bilionário, foi por uma necessidade. O capital dele estava derretendo. Ele teria uma aposentadoria triste e olha, e assim, e aí onde eu quero chegar? Geralmente, quem tem essas necessidades são pessoas que realmente estão querendo enriquecer e construir a vida através do trabalho. Sim. Só que através do trabalho não está dando mais, não estava dando mais, né? Então, por isso que o Bitcoin veio como uma pecinha de quebra-cabeça que se encaixou nessas pessoas. E não nas outras que estão lá em cima falando com o presidente, né, e tal. Até isso, né, cara? É interessante, né? Essa redistribuição de riqueza do Bitcoin, né? Não só pela questão econômica, mas também por mentalidade, comportamento, né? Cara, como que tá a sua família, o pessoal mais velho que não entende, o pessoal tá compreendendo, assim? Interessante, boa pergunta. Eu tenho uma família de muitos primos, graças a Deus. E eu tenho 2 primos que vieram comigo, assim. Então, acho super bonitinho que Legal. eles compraram mesmo. Um pouquinho, né? Mas, mas aquilo que podem, né? E alguns tios que me indicam clientes e tudo mais. Mas, de forma geral, a minha família é aquela bem tradicional. Não é uma família, assim, de bitcoiners, né? É uma família bem tradicional do ramo imobiliário. Então, vários tios construtores, assim. E eu brinco, né? De forma carinhosa, que é o tio do imóvel, Tio né? do imóvel. Quanto que dá isso daí de Bitcoin, né? Quanto que dá de renda, Mas quando você compra Bitcoin, o dinheiro vai para onde, né? Sabe a galera? Mas eu amo toda a minha família e me divirto com isso. Aliás, vai ser o melhor final de ano que eu poderia pedir. Que legal, nesse ritmo dos $100 mil. Finalmente. Finalmente, né? Mas tem outras coisas na sua vida acontecendo também bacanas. Exato, também, né? exato. Então, eles torcem muito por mim, mas, assim, boa sorte com o Bitcoin, sabe? Entendi. Como toda família, eu acho. Às vezes, as pessoas acham que porque uma pessoa é educadora e tudo mais, que ela se tornou a referência daquela... E eles até sabem que podem marcar uma reunião comigo a qualquer momento, a qualquer hora, mas eu também sei que é um assunto que, como religião e filosofia, você tem que estar pronto. Interessante. Você tem que estar pronto. Eu não havia despertado para filosofia, religião, espiritualidade até há pouco tempo atrás, muito porque eu não estava pronto. Então, o Bitcoin é meio que uma coisa assim. Não adianta forçar. Entendi. Interessante, cara. Fica uma reflexão mesmo aí para quem às vezes tenta espalhar o Bitcoin com uma certa pressão num receptáculo que não está pronto para aguentar aquilo ali, né? Não está pronto. Faz sentido que você propague a mensagem mais como uma antena de celular, assim. Ou toque, se quem você está quiser. pronto vai captar. Entendeu? Quem está com os receptores ali já maduros o suficiente vai captar. Quem não está, não adianta. E às vezes você pode ficar dando uma palestra de 5 horas para uma pessoa, se ela não... Se você nessas 5 horas não falar uma palavra exata, que é o que vai despertar nela, às vezes aquela comparação na cabeça, ou uma... que é a questão da necessidade, né? Ela não vai entender, né? Ou às vezes você fica 10 minutos, você falou aquela palavra e a pessoa já entende, né? Sim. Ontem mesmo meu time ligou, ele já é do ramo agropecuário e tal. E foi muito fácil entender para ele quando eu
quando eu parti para a questão da commodity. Falei, ó, Bitcoin é uma commodity. Você não tem uma empresa, não é um dono, não tem ninguém definindo o preço, é o mercado que define, é uma commodity, né? E é engraçado, porque tanto é que nos Estados Unidos, o centro financeiro que mais começou a entender o Bitcoin foi o de Chicago, que é onde eles fazem esses traders de commodity. Depois que foi Nova York, Wall Street, né? E aí ele já entendeu por causa disso, commodity. Que legal. E a questão da escassez sempre é algo interessante para quem tem imóvel, né? Fala, pô, então, sei lá, tente entender a necessidade e a bagagem que aquela pessoa carrega para você inserir assim, 2 conceitos só, não precisa ficar falando muito. Sim. Às vezes. E se não der, esquece. Inclusive, para o tio do imóvel, a metáfora, acho que eu posso chamar assim, do Bitcoin como um terreno virtual. São 21 milhões de lotes. Pô, Como se fosse a Manhattan do cyberespaço. Né? Então, essa analogia eu gosto bastante. Quer dizer, é igual eu brinco com eles, né? Olha, na geração de vocês era quem comprava terra, não errava. Né? Quem compra terra não erra. Agora a minha é Bitcoin. Porque eu brinco com eles, né? Pô, vocês compraram esse lote aqui por 50 mil reais e uma bicicleta no passado e querem me vender por 1,5 milhão? É isso. Os caras compraram terrenos por 50 mil reais, aí passaram os anos, agora os primos chegam para negociar, é 1,5 milhão de reais. Por favor. Então, os primos, né? Eu e essa geração começam daqui a pouco a terem mais influência na gestão das empresas, familiares. E vão fazer o quê? Comprar imóvel? Na verdade, a gente vai desmonetizar esses imóveis. Né? Olha, eu conheço algumas pessoas que estão nessa fase de começar a migração de imóveis da família que acumulou durante anos em imóveis para agora vender 1 ou 2 imóveis, colocar em Bitcoin e garantir uma fortuna geracional, assim. Então, a verdade é que os imóveis precisam de uma geração inteira enxergando-os como poupança. E se essa geração conhecer uma alternativa melhor para a poupança, os imóveis estão numa fria. E se essa geração tiver tendo poucos filhos, piorou. Será que não é inexorável o sucesso do Bitcoin combinar com a perda de grande parte do prêmio monetário dos imóveis e o imóvel passar a valer só o custo do capital que foi para construir ali a matéria-prima do tijolo, do cimento? E valor da utilidade, né? Valor da utilidade. Valor da utilidade. Sim, total. Na verdade, essa para mim é a principal e mais simples forma de ver o Bitcoin. Olha, o Bitcoin vai... Inclusive foi tema do meu painel. Na Satisconf, nós abrimos o palco principal no sábado com esse tema. Eu moderei o painel com o Rafa Zaguri, o Bernardo e o Safiri. É sobre o prêmio monetário. Entre aí, inclusive, no nakamotoportfolio.com e brinque você mesmo com as premissas de qual que é o valor do prêmio monetário das ações. E uma explicação rápida. O que é o prêmio monetário de tudo? Como já dizíamos no começo da conversa, várias coisas passaram a fazer o papel de dinheiro. Uma vez que o nosso dinheiro foi para as cucuias, como se diz lá no Rio Grande do Sul. Então, bom, já que não dá para poupar mais em moeda porque ela é uma moeda muito ruim, uma vez que não tem mais o lastro em ouro, eu vou poupar em imóvel, eu vou poupar em ação. Aí eu compro o imóvel porque ele é bom? Não, porque é o que está mais ao meu alcance aqui, da minha mão. Eu vou comprar a ação porque ela é boa, ou S&P 500 porque ele é bom, tá com bom, sei lá. Eu vou botar ali porque todo mundo tá botando também. Então essas coisas passam a valer mais do que mereciam. Mais que seria justificável pelo mérito delas. E é esse excesso de valor que elas ganharam indevidamente por estarem ocupando um papel que não é delas, que é de dinheiro e poupança, a gente dá o nome de prêmio monetário. E quando surge o Bitcoin em 2009, desenhado para ser dinheiro, desenhado para ser poupança, ele começa a enxugar os excessos de todas as outras classes de ativos que fizeram um papel pelo qual o Bitcoin nasceu para fazer. Então ele começa a sugar os prêmios, os excessos monetários e fará uma reprecificação de tudo na sociedade para que tudo possa valer só o valor da utilidade, para que a gente possa reestabelecer o nosso cálculo econômico, o cálculo de custo de oportunidade. O que eu devo fazer com o meu dinheiro, uma vez que agora eu tenho um dinheiro bom, uma régua com a qual eu posso medir os meus retornos, as minhas decisões, as minhas aplicações.
Ele vai absorver esse prêmio. Vai Como absorver imã, assim. um imã. E eu vou te dar um número para despertar a sua curiosidade, se você ainda não entrou lá no nakamotoportfolio.com. Com premissas conservadoras, o Bitcoin vai bater $1 milhão em 2030. Ah, você achou muito? Então vai lá. O Bitcoin, isso não é uma recomendação de investimento. Eu tô quase saindo aqui, pulando. Aqui, né? Isso não é uma recomendação de investimento, é bom dizer, né? Faça a sua própria pesquisa. Mas para todas as pessoas que eu pedi que entrassem lá no Nakamoto Portfólio, sabe o que eu descobri, Gabriel? Que elas estão mais otimistas do que eu. Porque elas enxergam, elas fazem... Lá no site você pode colocar assim, qual que é o tamanho do prêmio monetário do ouro, dos imóveis, das ações? Tá. Quantos anos o Bitcoin vai levar para capturar esse prêmio monetário? E o Bitcoin vai capturar 100% do prêmio monetário ou 50%? Você define tudo isso. E no final as pessoas colocam lá premissas que elas julgam conservadoras e o Bitcoin vai para 2 milhões em 2030. Se eu não me engano, essa estimativa de 1 milhão, você estava colocando uns 7% de prêmio monetário? É, algo assim. Tem gente que coloca 30, 40, né? É. Não, na verdade, se o Bitcoin capturar são 900 trilhões de dólares em ativos no mundo. É potencialmente mais, porque porque você nesses 900 trilhões não está contabilizando muito dos imóveis pessoa física. Tipo, quem faz a conta da quantidade de ativos no mundo não conta o valor de uma casa em Santo André. Ah, é, cara? É. Porque as estimativas de residential real estate, só de imóveis residenciais, se você for botar tudo no panelão mesmo, até um terreno vazio lá sei lá, em São José da Mata, você chega em algo como 500 trilhões só para commercial real estate. Tá? Mas enfim, então, somando tudo, o mundo deve passar aí de um quadrilhão e alguma coisa de... Isso o Bitcoin... Mas vamos usar... Perdão, os 900 trilhões. Se 5% disso vier para o Bitcoin, são 2 milhões de dólares por moeda. Então ainda é cedo. Ainda é cedo. Ainda é cedo. É incrível isso, um ativo, cara, que era uma piada, vir e assim, redefinir tudo. Porque se você pegar os imóveis e transformar eles só no valor utilitário, cara, é uma redefinição da sociedade e se encaixa com as outras que a gente comentou aí. Até eu quero fazer o fechamento do que a gente falou aqui. Do poder individual, da maior segurança contratual, redefinição das referências da sociedade e redefinição das referências de valor, de investimento, de prêmio monetário também, né? Cara, realmente, se você for pensar, é tão transformador que pode ser realmente que seja algo dos fins dos tempos, aí, algo realmente meio que, né, teologicamente falando aí, né? Porque, pô, onde que a humanidade se transformou tanto de forma global, né? Sim. Só há poucos anos atrás aí, sei lá, 500 anos, que descobriu um outro continente. Então, agora que tá o mundo inteiro, né, se vivendo e pensando meio que interligado. Então, acho que esse fechamento foi legal, assim, e ainda mais falando das expectativas de preço e tal. Diego, eu não poderia deixar de falar, só tocar na questão da Lightning, que eu sei que você é um especialista em Lightning. A gente falou muito da base, dos aspectos, enfim, tudo, né? Bem profundamente filosóficos, um pouco da rede e tal. Isso que a gente falou, vamos só para o pessoal que está assistindo, é a camada 1, né? E tem a rede Lightning, que é uma camada 2, que está inserida ali, conectada na camada 1. E ela tem uma função. Só abrindo aqui um disclaimer, o Diego, assim, ele tem vários cursos, né, vários vídeos na internet já que explicam a Lightning com mais aprofundamento, são várias aulas. Então aqui, assim, só um teaser para o pessoal que se interessar, procurar depois melhor. Maravilha, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, o meu amigo Guilherme Bandeira, ele foi um dos tradutores do Padrão Bitcoin para o português. Legal. Inclusive, ele tem o que eu acho que é top 3 vídeos de educação sobre Bitcoin no Brasil, que eu sugiro que você procure. Jogue Guilherme Bandeira Bitcoinheiros, o Bitcoin como superioridade moral. Lindo, lindo o vídeo. E
E a gente conversando, ele me disse um negócio interessante. Ele chegou até mim pelos vídeos da Lightning, né? E ele falou, olha que impressionante. Tudo que é orgânico é em camadas. Então, o sistema solar tem camadas. Uma árvore, se você cortá-la ao meio, você vê as camadas. Uma pedra, você consegue ver as camadas. O solo tem camadas. Né? A nossa pele tem camadas. Tudo que é orgânico tem camadas. O Bitcoin é orgânico. O Bitcoin tem camadas. Camada base, camada 1, camada 2. Então, dinheiro sempre foi construído em camadas. A internet, que é algo orgânico, sempre foi construído em camadas. É como daquelas coisas que é como o mundo funciona. E o que eu quero dizer quando o dinheiro é construído em camadas? Então, existe uma camada base em qualquer país, aqui no Brasil, por exemplo, que é a do Banco Central. O Banco Central ele está numa camada basal por ele ser o banco dos bancos. Eu e você temos conta no Itaú. O Itaú tem conta no Banco Central. E o Banco Central ele faz uma ponte com outros bancos centrais no mundo. É daí que surgem o que a gente vê na TV chamado de reservas internacionais. Então, todo o comércio internacional do mundo meio que passa pelo Banco Central. É ele que costura isso com outros países, de tal forma que ele tem que ter reservas para que honremos nossos compromissos com o mundo. São meio que intermediário com o mundo. Então, quando eu vou fazer um Pix para você, eu estou usando um sistema do Itaú, eu não estou usando um sistema lá do Banco Central. Então, o Banco Central é a camada base do sistema. Antigamente, nós tínhamos uma camada mais basal ainda, que era o ouro. Não temos mais essa camada. Então, a camada base é o Banco Central, que determina quantas moedas vão ter em circulação e tudo mais. Em cima do Banco Central, existem os bancos comerciais. Então, Itaú, Bradesco, tem contas lá no Banco Central. Então, nós temos conta nesses bancos comerciais. E aí, em cima dessas contas comerciais, nós temos os cartões de crédito, por exemplo, que é onde estão a maioria dos gastos hoje em dia, né? E aí, o cartão de crédito a gente coloca no aplicativo. A gente registra no aplicativo e usa o aplicativo para fazer transação. Então, já seria outra camada. Outra camada. Então, você tem o Banco Central, bancos comerciais, aqui em cima você faz o Pix, você tem um cartão, você tem um aplicativo. Camadas. E para cada transação, para cada situação, você faz você usa uma camada. No Bitcoin, da mesma forma. A blockchain do Bitcoin, ela pode ser feita um bom paralelo com o Banco Central. O Banco Central, os bancos centrais. Então, são os bancos centrais que o Bitcoin verdadeiramente destitui. E somos privilegiados por podermos ter Bitcoins na camada base, na blockchain, sacar da corretora, será um privilégio que gerações futuras não terão. Não com a mesma facilidade, não a custo baixo. Então, já está sendo construído o que seria a camada de bancos comerciais, é a Lightning. Então, essas instituições que começam a integrar a Lightning, como a BIPA, onde hoje eu estou e foi as top 10 corretoras do mundo, integrou a Lightning. Você está com uma parceria com a BIPA, né? Isso, na verdade, hoje eu trabalho no setor de alta renda da corretora BIPA. A BIPA é uma corretora... Corretora brasileira. Acho que ela é uma corretora Bitcoiner raiz mesmo, assim. Bitcoiner raiz. BIPA que vem de Bitcoin Payments, inclusive. Sempre quis saber também, não sabia. Bitcoin Payments. E por que o logo é uma molinha ali? Você já porque ela é uma espécie de mola de propulsão, tal como assim... estamos com muita energia concentrada e prestes a decolar como negócio, mas isso vale para o Bitcoin também. É um B, a mola. A mola verdade. pode ser entendida como uma espécie de B também. E é uma energia em potencial, né? Energia em potencial. Tal como o Bitcoin, de certa forma, assim. E ela, como corretora, já seria uma outra camada. Exato, é uma outra... Eu não iria por essa linha para não confundir quem está nos assistindo. Mas a camada base seria a blockchain. Na segunda camada, a Lightning. Aí, vou colocar a BIPA aqui. A BIPA ela é um dos bancos comerciais. Lembra que o Itaú está numa segunda camada? Onde Sim. a primeira é a blockchain? A BIPA está numa segunda camada
O Itaú está numa segunda camada, onde a primeira é o Banco Central. A BIPA está numa segunda camada, onde a primeira é a blockchain. Então, Entendi. porque ela tem um nó Lightning dela. Então, todos que fazem parte dessa segunda camada são equivalentes a bancos. E aí as pessoas físicas E hoje... o Bitcoin é o banco, a rede blockchain é o Banco É o Central. Banco Central e os nós Lightning são como se fossem os bancos comerciais. Nós Lightning. O nó é um conceito fácil de computador. entender. Agora, Lightning, por quê? É o sistema que esses bancos rodam. E aí, isso o que isso traz para na utilidade do Bitcoin é a questão da transação, Ótimo. né? Exato. Transações mais rápidas, mais baratas e mais privadas. A gente não tem o Pix. O Pix é um sistema construído entre bancos. Quando eu vou fazer um Pix para você, eu no Itaú, você no Banco Bradesco, a gente usa o Pix. A Lightning é como se fosse o Pix do Bitcoin. Então, quando você vai usar a blockchain do Bitcoin, o processo é aquele. É lento, leva aí 30, 40 minutos, 1 hora. Você requer uma confirmação e tudo mais. Se você quiser usar o Banco Central, também é demorado. Também é caro. Agora, por que eu envio dinheiro para você via Pix e não via Banco Central? Porque é mais rápido, mais barato. E na Lightning, que é esse Pix do Bitcoin, você movimenta Bitcoins nessa segunda camada, que vai ser mais rápida, mais barata e mais privada. Justamente porque você não vai usar a blockchain do Bitcoin, mas você vai usar esse segundo andar, que é construído por esses bancos comerciais. Esses Itaús no padrão Bitcoin, como a BIPA. Entendi. A BIPA é um banco no padrão Bitcoin, digamos E assim. depois, num outro momento, vai ter a consolidação desse saldo na blockchain, na rede. Sim, eventualmente. Isso acontece no mercado financeiro tradicional também. Todos os dias, Itaú e Bradesco, ao fechar as portas daquele dia, eles dizem, olha, pela lei, eu deveria ter 10 milhões de reais em caixa. Só que eu tive um resgate hoje, eu estou com 9 milhões só. Então, o Itaú vai lá no Bradesco e fala, me empresta 1 milhão de reais porque eu não posso dormir com menos. Então, todos os dias, eles fazem um encontro de caixa para obedecerem à regulação. Na Lightning, a dinâmica remete um pouco a isso, com algumas diferenças. Então, os nós Lightning, que são esses bancos da segunda camada, ficam fazendo transações o dia inteiro. Tal como a gente fica fazendo Pix o dia inteiro. No Bitcoin, os nós Lightning ficam fazendo transações o dia inteiro. E, eventualmente, eles precisam, não sei se todos os dias, ou toda semana, ou todos os meses, reorganizar seu capital. Porque, às vezes, fazem muitas transações, às vezes, recebem muitas transações, estão como um banco mesmo. E aí, eles têm que organizar o capital deles. E é aí que, eventualmente, eles recorrem à blockchain do Bitcoin ou negociam com outros bancos, outros nós da Lightning, esse ajuste de capital. Uma dinâmica muito parecida mesmo. E cada pessoa pode abrir o seu nó, o seu canal. Privilégio dos nossos tempos, exatamente. Assim como hoje é inacreditável que possamos ter Bitcoin lá na blockchain, hoje ainda é fácil e trivial você ter o seu próprio nó na Lightning. O que significa dizer que você pode ser o seu próprio banco. E você pode ter um rendimento com isso. Até pode, mas é muito pouquinho e requer muito capital e muito trabalho, como tudo no Bitcoin. Então, hoje, para você ter bons rendimentos, você deveria ter que colocar 1 ou 2 Bitcoins na Lightning, que já está dando 1 milhão de reais. Só que você não deve colocar 1 ou 2 Bitcoins na Lightning se você não tem pelo menos uns 5 ou 6. Porque você nunca deveria colocar na Lightning mais do que... sempre a menor parte. Porque não existe almoço grátis. Para você movimentar Bitcoins de forma mais rápida, fácil e barata, você... o trade-off é que você fica um pouco mais inseguro, um pouco mais desprotegido. Isso que eu ia perguntar, assim... talvez até como uma última pergunta desse tema, por causa do tempo. Mas tem uma certa vulnerabilidade do Bitcoin que eu deixo ali? Ele fica mais exposto, porque ele fica num computador que possui uma chave só 12 palavras ou 24, e sempre online. Então, é um setup desconfortável para muita gente ter tanto dinheiro num computador sempre ligado na internet. Não sei se você viu numa conferência em Praga, o rapaz falando que perdeu, acho que, não sei se 30 e poucos bitcoins na Lightning, cara. Alguma barbeiragem que ele fez lá e perdeu.
E essa era uma curiosidade que eu sempre tive para te perguntar, assim, como é que tava, se ainda é muito vulnerável ou não. Assim. Muito provavelmente, eu até gostaria que você... Você lembra o nome dele, não? Não, mas eu acho, eu deve ser favoritado, eu te mando. Muito provavelmente, o que aconteceu foi... A Lightning funcionou como era para funcionar e aplicou nele uma punição como se ele fraudador fosse. E a barbeiragem que ele deu foi... Ele foi entendido como um fraudador. E a Lightning ela tem um mecanismo assim para punir fraudadores. E a punição é justamente tomar o dinheiro dos fraudadores. E como que ele pode ter se passado por um fraudador? Por que que o protocolo interpretou que ele estava tentando fraudar alguém e por isso penalizou? Esse dinheiro não foi para a Lua, para o espaço. Esse dinheiro ele foi para a contraparte, para os outros nós que tinham canal com ele, a quem ele estava tentando fraudar, segundo o protocolo. Isso acontecia mais antigamente. Hoje existem vários mecanismos que impedem isso. Mas foi basicamente uma manotagem ali, um passo errado na gestão do computador, do hardware. Entendi. Ele, às vezes, foi migrar de máquina. Pode ser tão simples quanto isso, mas é muito... Quando isso acontece, é dessa forma. Ele vai migrar de máquina para uma máquina melhor, uma máquina mais robusta. E aí, de repente, ele tem as duas online. E quando eles têm as duas online, existe uma incompatibilidade que a rede acha que, bom, ele está tentando sacanear as pessoas, tendo 2 bancos. E ele toma uma punição por isso. Então depois eu vou te mandar esse vídeo. Aliás, todas as vezes 30. que eu vi alguém perdendo bitcoins assim... Não. Achei que você estava falando de um caso no Brasil também, que muita gente... Não foi no Brasil, não, né? Esse não. Eu já vi um cara no Brasil dizer que perdeu 4 bitcoins e, de fato, perdeu. Muita gente achou que foi pela conta da Lightning. Por conta da Lightning, não teve nada a ver com a Lightning também. Então, todas as vezes que eu vi alguém perder dinheiro, foi porque, na verdade, o protocolo funcionou. Ele é que fez uma barbeiragem que é crítica. Porque na Lightning você está colocando o dinheiro em contas conjuntas com outras pessoas. Parece um pouco difícil de entender, e é mesmo. Não se preocupe. Tem muito material sobre isso na internet. Mas como você tem dinheiro em contas conjuntas, o protocolo ele é desenhado para te desincentivar a ser desonesto. E se ele eventualmente achar que você está sendo desonesto, você vai tomar uma punição. E o seu dinheiro vai para a sua contraparte. Esse rendimento está em torno de quê? 1 ou 2% ao ano. Aí se torna um risco alto, né? Exato. É um retorno ainda baixo para todo o risco e trabalho envolvido. Você acha que os bancos vão ter nós ali e fazer Toda a vida. entre eles? O próprio Nubank, né? Contratou uma empresa que vai subir um grande computador na rede Lightning para atender o Nubank. Os 100 milhões de clientes que vão passar a poder sacar e depositar bitcoins no Nubank pela Lightning, por exemplo. Mas a BIP é pioneira no mundo. A BIP acho que foi top 10 no mundo. Integrou a Lightning em 2020. Imagina, 4 ou 5 anos de antecedência no Nubank. E foi o que fez a BIPA decolar mesmo no começo. Eu fui na Satisconf e até adquiri aqueles adesivinhos da BIPA, né? Teve em casa, eu preguei nos computadores. Tinha o sonho de ter o nó Lightning lá, mas tava esperando o momento de te encontrar para tirar essas dúvidas. Esse caso que eu te falei me assustou um pouco e tal. Mas eu vejo a Lightning como realmente como algo, um atacante ali da rede, assim, o cara, algo que vai servir para divulgar e mostrar a utilidade. E o que você falou de camada, eu digo, é muito interessante que você falou que o Bitcoin ele funciona como camadas, assim como a biologia, e você falou até do sistema solar, né? Que também remete para um mesmo criador tudo, se eu pensar, né? Todo o design inteligente aí. Sim. Tanto do Bitcoin, quanto da biologia, quanto do sistema solar. Mas aí, eu pensei um pouquinho na questão das entre aspas, melhorias do Bitcoin ou alterações, né? Eu sou um cara que tem muito medo de alguma geração querer achar que Bitcoin precisa melhorar em algo e querer mudar algo nos fundamentos ali e tal. E quando você falou da camada, eu pensei, poxa, é igual eu sentir calor e ao invés de comprar um ar-condicionado, eu vou querer mudar a distância da Terra e o Sol. Né? Eu vou mexer na primeira camada. Eu acho que a primeira camada tinha que ser imutável mesmo, cara. Exato, o que você precisa melhorar, vai melhorando nas outras ali,
de acordo com a necessidade do mercado, né? Aquela questão da descentralização, né? Faz os testes, se o pessoal gostou ou não. Mas eu sou a favor da ossificação, não sei a sua opinião sobre isso aí. Eu tive o privilégio de introduzir um painel na SatisConf chamado... não era uma pergunta, tá? Era uma afirmação do Shinobi. O Shinobi é o editor técnico da Bitcoin Magazine. Sei. Que é o nosso maior portal. É um fera, um anônimo. Tava mascarado, né? E o nome do painel dele foi Ossificação é Idiota. Caramba, tô falando besteira aqui. E eu, na introdução, e lógico, eu não colocaria nesses termos dele, mas, de novo, eu falo de uma perspectiva que eu não posso cobrar que ninguém mais tenha, porque como host do BitDevs, produtor de conteúdo, envolvido lá no core, no núcleo da comunidade, eu tenho visão a uma realidade do Bitcoin que pouca gente tem. E a forma mais gentil de colocar é que o Bitcoin ele é ultra delimitado e muito bugado. O Satoshi não era um bom programador. E não à toa, o código tem várias orelhadas. E coisas fruto das limitações do Satoshi como programador. Mas não teria como mudar esses bugs sem mudar as regras? Inclusive, há uma proposta de melhoria chamada Great Consensus Cleanup, que é uma proposta antiga acho que do primeiro desenvolvedor assim, público do Bitcoin, um cara que construiu a reputação dele na comunidade. E ele construiu essa proposta para limpar o código de todas essas orelhadas e ineficiências que o Bitcoin tem, mas que ninguém teve coragem de mexer ainda. E é uma proposta que corrige alguns problemas de segurança, aquela questão da transação que conversávamos, limpa outras coisas, acrescenta outras, sem mudar muitas coisas do núcleo, assim. Agora, uma reflexão interessante. Hoje nós somos muito gratos à Lightning, né? A Lightning, o potencial dela e o papel dela e as coisas que ela permite, libera e nos permite sonhar com Bitcoin e usar e tudo mais. Aliás, de fato, 40% das transações que acontecem na Lightning não sequer iriam existir se não tivéssemos a Lightning. Porque elas não passariam na blockchain do Bitcoin. Elas são abaixo do que a gente chama de Dust. Então, tem 40% das transações na Lightning que só acontecem por conta da Lightning. E a Lightning não existiria se não tivéssemos transformado enormemente a camada base. A Lightning não teria surgido se em 2017 não tivéssemos trago a Segwit, que foi a nossa maior mudança até hoje. Foi uma mudança total na forma de como o Bitcoin está estruturado. E, além disso, a Lightning não existiria se não tivéssemos introduzido depois mais 2 ou 3 opcodes, códigos de operação da máquina virtual do Bitcoin. Entendi. Então, o Bitcoin ele teve que evoluir enormemente para a gente se orgulhar dele hoje. E aí, é difícil pensar com a cabeça de quem vai se orgulhar do Bitcoin lá na frente, mas provavelmente eles esperam de nós, o nosso eu futuro, que ainda melhoremos o Bitcoin um pouco mais para que ele possa, por exemplo, ser mais acessível para mais pessoas. Um exemplo. A Lightning, ela expande a quantidade de transações que eu consigo fazer contigo. Ela não expande a quantidade de pessoas que cabem dentro do Bitcoin. Entendi. Então, a Lightning, ela permite que eu e você dividamos um Bitcoin. E aí a gente passa meio que transacionar em cima desse Bitcoin dividido. Como que é definido esse limite? O que é algo que é a regra e algo que é uma melhoria, vamos dizer assim, para ser uma base para Lightning e tal? Isso não é muito subjetivo, às vezes? Você não vê um risco nisso? Eu falo assim, por exemplo, eu gosto muito da comparação do avião. A aeronave, ela precisa das regras de aerodinâmica para poder... diz muito isso também. E aí você fala assim, mas eu vou mudar só a poltrona. Você fala assim, só a poltrona, ele vai continuar voando. Só que mudou o peso da aeronave. Você tem que ver o peso, tem que ver se ela vai ser mais inflamável ou não. Entende? E, quem vai dizer isso, né? Isso aqui é só uma besteira, mas, poxa, será que isso, né? Olha, eu ainda não passei por um processo de soft fork, que é de mudança na rede, que requer consenso.
enquanto produtor de conteúdo. O Taproot, em 2021, que foi outra grande mudança, eu ainda estava um pouco alheio, né, à comunidade. Eu via a movimentação e tudo mais. E foi muito boa, tá? Graças ao Taproot, a gente ganhou mais privacidade, mais programabilidade, mais opcionalidade. Mas eu suspeito que hoje o Taproot não passaria. E eu consigo ver que o quanto perderíamos se o Taproot não tivesse passado. Mas eu vou contar um exemplo onde o Bitcoin ele é absolutamente precário. Por exemplo, custódia. Hoje o Bitcoin ele não te permite nenhum mecanismo de prevenção contra a perda das chaves. Hoje, se te comprometem as suas chaves, você só descobre de uma forma: perdeu seus Bitcoins. E não tem mais o que você fazer. Pense nisso da sua própria ótica. Quão trágico seria simplesmente descobrir que seus Bitcoins estão sendo movidos sem que você possa fazer nada. Mas pense o quão precário é explicar isso para alguém do mercado financeiro ou para um Estado-nação que quer colocar a fortuna de um país inteiro num lugar que não te permite uma válvula de proteção ou de escape para o caso de uma tragédia como essa. Chaves comprometidas. E é passível. O Bitcoin é uma máquina virtual. Ele permite que você construa algumas coisas mais inteligentes. A gente só não consegue construir isso porque em 2010 ou 2011, o Satoshi ele teve uma espécie de... Ele entrou em pânico. Ele retirou vários opcodes tirou 15 opcodes e falou assim: olha, eu vou deixar estritamente o básico, o ultra mega básico. E qualquer coisa a gente reintroduz eles no futuro. A gente nunca mais reintroduziu nenhum deles. E hoje, menos pessoas usam o Bitcoin com soberania do que poderiam, porque a gente está limitado, por isso que eu digo capado, digo limitado mesmo, pelo que a gente pode fazer. E por isso que a nossa custódia é tão precária, tão insegura. Então, eu acho que gerações futuras terão mecanismos de acesso ao Bitcoin e mecanismos de guardar os seus Bitcoins que serão muito superiores aos de hoje, graças a mudanças que ainda vão fazer. Serão gratos a nós, como a gente é grato ao pessoal da Taproot, a gente é grato ao pessoal da Segwit, que foram duas mudanças gigantescas que mudaram fundamentos do Bitcoin. E eles também vão querer a ossificação. Acho que toda geração... toda geração quer um pouco da ossificação. Uma parte de mim quer a ossificação, mas... sabe aquela coisa de que a ignorância é uma bênção e que o conhecimento é uma sina? Tipo, por conversar com criptógrafos que estão no Bitcoin desde 2013 e desenvolvedores das partes mais basais do código do Bitcoin, eu tenho que concordar com eles que, na verdade, ainda há muito a ser feito. E nós temos mecanismos que impeçam que coisas ruins aconteçam. Não à toa é tão difícil qualquer mudança. Então isso me deixa seguro que qualquer mudança que venha a passar vai ser muito bem pensada, que eu não sou obrigado a atualizar o meu nó de toda forma, eu posso rodar o mesmo nó para todo sempre, e que, de fato, o Bitcoin idealmente precisaria de muitas mudanças para ficar mais seguro e mais acessível para mais pessoas. Consequência da limitação é que pouca gente consegue usá-lo quanto poderiam. Então, me sinto tranquilo se viermos a passar por um soft fork nos próximos anos. É um tema bem polêmico, Bem assim, polêmico, né? Então, até o pessoal quiser deixar nos comentários aí a opinião ou histórias, comparações, né? Experiências. Bom, Diego, chegando no final, cara, acho que a gente já falou de muita coisa mesmo, assim. Pegamos, acho que foi o ouro de cada tema. Ficou muito legal essa conversa. E fala pra gente suas redes. Sim. Instagram, você tá no Instagram, YouTube. Gabriel, minhas redes hoje são Twitter, e em todas elas é a mesma coisa. Diego Colling, com KOLLING. Twitter, Instagram, YouTube. Twitter, Instagram e YouTube, acho que são as principais. Lá você deve colocar sua agenda, às vezes uma Sim. conferência que você vai palestrar, o pessoal vai te acompanhar. Exato. No meu Linktree, que está no meu Twitter e no meu Instagram, salvo engano, eu tenho um link ali
para agendar uma conversa comigo, baixar o aplicativo da BIPA usando o cupom BIPA Premium, tudo junto, que dá até 1% de cashback, né, ao longo das compras, então fica muito interessante. A BIPA, aliás, que agora zerou as taxas em compras recorrentes. Então, se você programa ali no aplicativo que todos os meses você vai comprar R$1.000 ou R$500, não haverá taxa sobre essa compra. A partir da segunda compra já. E para todo sempre. Fora o fato de que já temos saques gratuitos. Então, tem muita gente que está comprando com zero taxa e sacando com zero taxa na BIPA. Não tem forma melhor de comprar. Inclusive, foi uma mudança recente que fizemos, então uma novidade para compartilhar. E na BIPA não tem aquelas outras altcoins? Não tem. Eu gosto disso porque até quando meu tio me ligou ontem, ele perguntou, como é contra? Eu falei da BIPA. Porque, eu acho que fica mais fácil, entendeu? E mais seguro. As pessoas te ligam querendo saber do Bitcoin, você fala de uma corretora que ela vai ver lá o Bitcoin. Depois começa a ver um monte de outra coisa, vai se perder. Não, tem corretora que você digita Bitcoin para comprar e aparece Bitcoin Cash. Bitcoin. Puxa, é uma coisa absurda. E aí, na edição, a gente coloca aqui, além das suas redes, também o site da BIPA aqui. O site da BIPA, para o pessoal entrar, o cupom BIPA Premium. E a BIPA, ela tem não à toa, sou cliente há muitos anos. Inclusive, muito antes de começar a produzir conteúdo, eu mandei um e-mail para o CEO e fundador da companhia, tamanha a minha admiração pelo negócio. E ela pretende dar utilidade ao seu Bitcoin. Então, nós vamos botar o seu Bitcoin para trabalhar para você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ela vai lançar o primeiro cartão de crédito agora, que eu já uso, onde eu coloco o Bitcoin como colateral. E o colateral do Bitcoin que determina o quanto que eu tenho de crédito. Não é possível, cara. Eu sonhei com isso ontem, né? Que legal. Então, todas as minhas assinaturas, sempre que eu preciso de um cartão virtual, já está na BIPA. Logo mais acessível para todo mundo. Cashback em Bitcoin. Então... Dá para cada um ser a própria MicroStrategy desse jeito. Né? Exato. Pega crédito, compra mais Bitcoin. Exato. Olha só. Muito bom. Não alavanque, hein, pessoal? Eu digo porque eu já alavanquei e posso dizer por experiência própria. Então, a gente tem o BitPix, a compra sem abrir o app. Nossa, é muito legal você eu passo o meu Pix para você. Quando você faz esse Pix, ele já é automaticamente convertido em Bitcoin. Uma série de facilidades que a BIPA é pioneira. É pioneira no cartão, é pioneira no BitPix, que é esse formato de você comprar Bitcoin sem abrir o app. É pioneira na Lightning e é o que eu digo que há muitos anos a corretora não oficial dos Bitcoiners de todo o Brasil. Isso é muito legal. É aquele senso de comunidade, né? Sim. Digão, obrigado. Até te cumprimentar aqui na frente de todo mundo. Estou muito feliz. Acho que essa entrevista vai entrar ali para uma playlist de quem quer entender o Bitcoin. Assim. Tem algumas outras entrevistas que eu falei mais do básico, de conceitos. E essa eu acho que vem para capturar tudo isso e amarrar e deixo, sei lá, se a pessoa ainda tinha um pouquinho de dúvida, sei lá, não é possível, né, cara? Falou tanta coisa. Eu vou te falar que é possível. Não tem jeito. Mas muito obrigado, Gabriel. Espero que você volte aqui. Acho que a gente vai se encontrar outras vezes. Vai sim. Aqui e em outros lugares. E boa sorte, tudo de bom. Deus abençoe também a sua caminhada. E parabéns também pelo sucesso. Quem contribui e gera valor, conhecimento, acaba gerando mais demanda e as pessoas procuram. E você é um cara valorizado demais no nosso meio. Obrigado mais uma vez. Sucesso mesmo para você. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer. Pessoal, então, espero que você tenha gostado aí. Eu gostei demais dessa conversa. Eu, como consumidor ávido assim, de podcasts há muitos anos sobre Bitcoin, me vejo no sofá, em casa, assistindo essa conversa de novo, só para aprender mais um pouco. E se você quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, trazendo mais pessoas aqui, curta esse vídeo, compartilhe aí com as pessoas que você gosta, seus amigos. Assine aqui, se inscreva no canal. E é a sua forma de contribuir e dar a sua força para a gente divulgando esse canal e o nosso trabalho. Beleza? Fique com Deus e bye Bitcoin. Valeu, abraço. Tchau. Valeu. What's the second best? There is no second best.
Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon.